Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu estou observando aqui como que geralmente se vende muito material falando sobre a superficialidade da nossa época. E eu conheço pessoas que falam que nossa época é uma época muito superficial, nosso momento na história é um dos piores em superficialidade e tudo mais. Só que veja se isso faz sentido, né? Se o que eu vou comentar com você faz sentido. Eu notei que existe um nicho de pessoas que se sente aprofundado, se sente um nicho, digamos assim, mais esclarecido, e que se levanta contra justamente o que seria, ou o que eles vão chamar de superficialidade. Só que aqui está um ponto. Me parece que isso é justamente superficialidade, porque também em nenhuma época se produziu tanto material contra a superficialidade quanto na nossa época. E isso me leva a crer que se a superficialidade for algo da nossa época, o aprofundamento também é. E assim, é, bom, eu não sei se vocês vão concordar, mas o que eu venho observando, e no meu parco estudo histórico aqui, é que na realidade nós estamos no exato oposto disso. É o período em que a gente mais entende as coisas, é o período em que a gente mais estuda, é o período da história em que mais aprofundamos os assuntos, em que mais compreendemos, dividimos, separamos cada área. Então, para mim, isso não faz sentido. Na realidade, parece só coisa de quem quer vender algo. A ideia de que é algo, uma coisa superficial. Na realidade, a própria compreensão de que algo é superficial pode ser justamente porque agora houve um estudo separado dedicado a isso. E essa impressão de superficialidade se daria não por causa da superficialidade de fato ser maior hoje, ou mais profunda do que antes, né, em termos de atingir mais pessoas e profundamente as pessoas. Mas talvez pode ser um efeito colateral do fato de nós percebermos isso melhor, justamente porque não temos mais tantas pessoas superficiais como antes. Porque se no passado todo mundo era superficial, ou boa parte das pessoas era superficial, então a gente não teria essa noção de superficialidade do passado, todo mundo ia parecer profundo. E aí tem mais um outro fator. E aí, desculpa aqui, porque eu não tô dividindo o vídeo em etapas ou qualquer coisa assim. Mas eu só tô dizendo, né? Mas assim, se você olhar para o passado também, você vai observar que aquelas pessoas que nós consideramos profundas, elas eram a exceção do passado. Quando você compara ou lê os próprios escritos dessas pessoas, você vai ver que elas faziam críticas semelhantes à época delas. E um tempo atrás eu estava lendo Santo Agostinho e ele falando que o povo comum, que a população comum, ela não aprende nada, não entende nada, não entende o mundo, não entende as coisas. Então, assim, não vou dizer que há uma forma de mudar isso, que eu não acredito que há. Para mim, o que parece é que existe sempre um grupo de intelectuais achando que a vida de todo mundo é muito superficial. E só a vida deles é uma vida profunda, digna de ser vivida, né? E eu acho irônico, e que eu já tô acabando quase, mas eu acho irônico como que as pessoas, elas, por exemplo, vários crentes, né, várias pessoas da área evangélica e tudo mais, vão falar também sobre isso, né? Eles vão falar quanto que eu não tô falando só de evangélico, tá? Católico também muitas vezes faz isso. Vão falar que a vida ela é cheia de sentido, de que as pessoas precisam dar sentido. E eles têm literalmente, num dos livros mais importantes deles, que é a Bíblia, um livro sobre isso. Um livro falando que nada faz sentido. Que tudo é vapor. Que tudo é passageiro. Ele não fala que algumas coisas são vapor. Ele não fala assim, curtir é vapor. Não, ele diz, trabalhar é vapor. Crescer é vapor. Envelhecer é vapor. Viver a vida é vapor. Tudo passa. Literalmente dizendo que as coisas, elas meio que não fazem sentido. Tudo bem que talvez não seja um niilismo, né? Igual a um niilismo europeu que Nietzsche criticava, embora Nietzsche também seja considerado niilista, mas não chega a ser talvez um niilismo a esse ponto, porque ele claramente
o autor, né, de Eclesiastes, ele claramente vai dizer que ele aceita a existência de Deus. Ele tá falando de Deus ali, ele tá falando de você manter votos, caso você faça algum juramento, alguma coisa do tipo. Mas, ao mesmo tempo, nada faz sentido. O fato de Deus existir não torna as coisas em autoexplicativas, certo? Então, o que eu percebo é que a classe intelectual que está em grande parte concentrada no meio religioso, e isso é inegável para mim, porque os religiosos eles costumam ler muito, estudar muito, ainda assim, é uma classe que se orgulha do aprofundamento com voz de humildade. E aí eles tentam mudar uma coisa que supostamente é possível mudar, quando na realidade não tem uma mudança. Para mim não faz sentido essa forma de viver o mundo, de viver ou de achar que as coisas funcionam. Bom, é isso. Boa noite para vocês. Espero que vocês durmam bem. Até mais.